Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula do curso de Geometria Analítica, tá? Depois de ver a geometria plana, a geometria espacial, por último vem agora a parte da geometria analítica. Bom, você deve estar se perguntando, né, por que analítica? Ou se tu já conheceu um pouquinho assim, né, da geometria analítica, talvez você não entenda por que tem esse nome, né? O que é a geometria analítica? O que a gente vai estudar nesse curso, né? A definição da geometria analítica é basicamente o estudo das figuras e suas propriedades geométricas por meio de processos algébricos. O que significa isso, né? Lá na geometria plana, na geometria espacial, a gente estava interessado em medir literalmente, né, qual era o tamanho de cada uma das partes, qual era o volume de cada uma das partes, mas a gente não estava muito interessado em fazer essas figuras se comportarem, se relacionarem umas com as outras dentro de um plano cartesiano, escrever ela em forma de funções. Então isso não eram coisas que a gente fazia lá na geometria plana nem na geometria espacial. Agora na geometria analítica a gente passa a tratar as figuras, a gente pode poder desenhar, né, figuras utilizando funções. Então olha só um exemplinho para a gente começar aqui entendendo, né? Lá na geometria plana, por exemplo, a gente tinha as retas, né? As retas, as semirretas, os segmentos de reta. Agora aqui, o que a gente tem? A gente tem uma função, né? A função de primeiro grau, que a gente já estudou lá no curso de funções, que é, né, realmente uma função de primeiro grau que representa uma reta dentro de um plano cartesiano. Então repara, né, se a gente fosse representar graficamente essa funçãozinha aí em cima, 3x mais 5, a gente sabe que é uma reta crescente que corta o eixo dos x, no eixo dos y em 5, então ela tem uma cara mais ou menos assim, certo? O que a gente vai estar interessado na geometria analítica com isso daqui? Bom, essa reta aqui a gente vai estar interessado em saber como que ela se relaciona com as outras, qual que é a distância dela a qualquer um elemento, enfim, né? Como que ela se relaciona com outras figuras dentro do nosso plano cartesiano. Então se a gente olhasse, né, por exemplo, para a função 3x menos 1, se a gente desenhasse ela aqui também, o que a gente ia ver, né? Que essas duas retas aqui, elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Se a gente desenha, a gente consegue perceber isso, né? Mas agora na geometria analítica, a gente não vai estar tão interessado em desenhar essas coisas. A gente quer ter métodos, a gente quer ter definições, teoremas que simplesmente coloquem, poxa, se nós temos duas funções de primeiro grau e o coeficiente angular delas é exatamente o mesmo, elas são paralelas, tu não precisa desenhar, não tem nada que possa acontecer aqui, que nessa função de primeiro grau, que faça essas duas funções não serem paralelas, porque elas têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas, beleza? Então olha só, para a gente ir tranquilo para esse curso aqui de geometria analítica, o que tu precisa saber? Precisa saber a geometria plana muito bem, tá? Toda essa parte inicial de reta, segmento, semirreta, segmentos de reta, a parte do Pitágoras, né, distância entre pontos, isso tudo a gente vai ver aqui na geometria analítica. E muito importantíssimo é a parte de funções, tá? Se tu ainda não está confortável com as funções de primeiro grau, com as funções de segundo grau, qualquer uma dessas coisas, gente, vai lá, dá uma estudada, porque senão a geometria analítica acaba sendo um desastre. O maior motivo das pessoas irem mal em geometria analítica é por não saber fazer funções, tá? Que é a parte mais simples aí da matemática no comecinho, né, segundo grau que a gente tá acostumado a ver. Então vamos lá, na sequência então agora a gente já vai começar com distância entre dois pontos e vamos embora porque esse curso de geometria analítica vai ficar muito bom, certo? Até a próxima!